Bom dia! Tudo bem? Bom dia, Sora. Tudo bem, Sarinha? Tô bem, e você? Bem também. Ai, que calor, né? Bom dia. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Parece que vocês estão meio cansados hoje. Bom dia, Pro. Bom dia. Eu acho que para repor as energias precisa de férias de 20 dias ou mais. E aí Pior que nem depois vai ter, a né? gente coisa. Ah, Ah, 5 dias. eu Ai, precisava poxa. voltar para a escola mesmo. Botar onde? Eu precisava voltar para a escola mesmo, para repor energia, porque eu tô cansada de ficar em Tá casa em aqui. casa, né? Eu tô igual você, Dani. Ah, uma rotina chata, né? De acordar e fazer a aula, depois, não vai, parece, né? Mas com esse calor ainda, eu tô igual você também, querendo voltar. Essas férias em casa tá muito prolongadas. Não férias de trabalho, que isso aí todo mundo tá fazendo, né? Nós, professores, Uhum. estamos trabalhando bastante, vocês estão tendo que estudar sozinhos, praticamente, com a ajuda aí das lives, mas bem menos que, né, na escola. Ter a É. rotina em casa sozinha é difícil. Oi, Davi, bom dia. Tá sumido? Você tá bem? Acho que você tá meio sumido. É isso aí. Vamos lá? Vamos começar? Hoje nós vamos corrigir, né? As atividades. Peraí, tem gente entrando. Vamos abrindo aí. Página 43. 43. Ontem não deu tempo, vamos fazer a leitura dos ovários e testículos? Voltar um pouquinho, que passou só por cima. Eu vi, tem bastante questões sobre esses dois temas. Vamos voltar um pouquinho. Pronto, entrou. Ai, que preguiça. Eu tomei banho, gelado agora.
Acordei suando, um calor aqui. Calorento, Peva? Pelo menos aqui em casa tá Ah? só um pouco. Pouco? Nossa, tá tão calor aqui. São José, que é uma região mais quente mesmo, né? Muito quente. Então, essa camiseta aqui esquenta, tomei banho gelado, tô com calor. Ai, bateção. Vamos lá. Ovários e testículos. Vou pedir para vocês grifarem algumas partes aqui, tá? Os ovários e os testículos são, respectivamente, as glândulas sexuais femininas e masculinas. Produzem gametas, óvulos e espermatozoides e hormônios. Então, os ovários nas meninas e os testículos nos meninos são produtores de óvulos e espermatozoides, respectivamente, tá? Isso daqui é normal, isso que vocês já sabiam. Porém, além de produzir gametas, eles também liberam hormônios. Os ovários são um par de estruturas ovais localizadas na cavidade pélvica. Eles produzem estrógeno, grifem aí, e progesterona. Esses são os dois hormônios que ele produz. O estrógeno, vamos dizer que ele seria a testosterona nos meninos. É ele que dá as características secundárias, é ele que faz da mulher ter características femininas, tá? Desenvolvimento das mamas, desenvolvimento dos quadris, tá? O acúmulo de tecido adiposo, principalmente na área do quadril, né? Amadurecimento, impulso sexual, tudo isso é estrógeno, tá? Então, para que nós tenhamos características femininas, nós precisamos que os nossos ovários produzem estrógeno, ok? Ponto. A progesterona já é o hormônio conhecido como hormônio da gravidez. Por quê? Porque a progesterona vai preparar a mulher todo mês para ela ficar grávida, que é o que nós chamamos de ciclo menstrual. Então, todo mês a mulher prepara o útero para ficar grávida. Então, o útero tem uma camada em volta dele por dentro, chamada de endométrio. Conforme vai passando os dias do mês, aquela camada vai ficando mais espessa, mais grossa, com um acúmulo de sangue. Para quê? A camada ficando grossinha, depois o bebê, né, o embriãozinho, que foi fecundado lá nas trompas, mergulha nesse endométrio para a constituição do cordão umbilical, tá? Se eu não tiver progesterona, não vai ter essa formação do endométrio. E aí a mulher não fica grávida, tá? Quando passa o mês, a mulher não ficou grávida, aí o que acontece? O organismo dela entende que ela não ficou grávida, e aí o nível de progesterona cai, começa a diminuir, e aí a hora que o ovário para de liberar progesterona, a mulher menstrua, certo? Aí ela vai descamar esse endométrio, né, esse sangue, e depois ela começa a produzir esse sangue novamente no próximo ciclo menstrual. E aí o nível de progesterona começa a subir de novo, devagarzinho. Então, todo mês a mulher se prepara para engravidar, todo mês. Depois da primeira menstruação, todo mês ela se prepara para engravidar. E para ela se preparar para engravidar, ela precisa da progesterona. Se não tiver a progesterona, ela não consegue engravidar, tá? Então, esses são os dois hormônios da mulher. Do homem, nós temos a testosterona. O que ela faz? Ela faz tudo o que o estrógeno faz na mulher.
das características secundárias no homem, o engrossamento da voz, a voz fica mais grave, o desenvolvimento do corpo, a parte torácica do homem ele aumenta, né? Fica maior a parte de cima, da mulher a maior parte dela é no quadril, né? O desenvolvimento. No homem é no tórax, né? Essa parte no homem fica mais desenvolvida. O desenvolvimento do órgão sexual, do impulso sexual. Então, assim, todas as características secundárias, né? Os pelos vão aparecer com a testosterona, que é o único hormônio masculino, certo? E aí, tanto o testículo quanto o ovário continuam produzindo células gaméticas, né? Que são óvulos e espermatozoides a todo momento, ok? Alguma dúvida aqui? Agora é sua vez. Aí eu pedi para vocês fazerem essas questões e a tarefa 23. Vamos lá. Explica a relação entre o sistema endócrino e o nervoso. O sistema endócrino é de hormônio e o nervoso faz todos os estímulos, né? Então vamos ver o que está escrito aqui. O sistema endócrino integra com o nervoso, com o objetivo de manter homeostase. O que é homeostase, pessoal? Qual que... Equilíbrio natural do corpo? Isso, exatamente. A homeostase é o equilíbrio. É quando nós temos ali um equilíbrio. Toda vez que o nosso corpo tenta desequilibrar, né? Por algum motivo, ou porque não comeu, ou porque não bebeu água, ou porque não dormiu, ou porque ficou muito tempo no sol, ou porque tá muito calor. Toda vez que tem um exagero aí, né? Ou uma falta de alguma coisa, o nosso corpo ele tenta equilibrar de alguma forma. E isso chama-se homeostase. O sistema nervoso pode fornecer ao sistema imunológico informações sobre o meio, enquanto o endócrino regula a resposta interna. Então, a relação entre eles é essa aqui, ó. Tá, ó. O sistema nervoso fornece ao endócrino informações do meio externo, enquanto o sistema endócrino regula a resposta interna do organismo a essa informação, né? Então, um capta o estímulo externo e o outro regula a informação, ok? Relacione pâncreas com diabetes. O pâncreas produz insulina e a insulina quebra o açúcar. Quem não tem essa produção de insulina acaba tendo a diabetes, né? Então, vamos ver o que ele colocou aqui no meu, ó. No indivíduo diabético, o pâncreas, olha lá, não produz insulina em quantidade suficiente, o que compromete o processo de transporte da glicose dos alimentos, que deve ser levada a todas as células do organismo por meio da corrente sanguínea. Outra forma de manifestação da doença é quando a insulina, apesar de produzida, não consegue exercer sua função no ambiente celular por meio de um fenômeno conhecido como resistência à insulina. Não precisa pôr essa parte. Põe aqui, ó. No indivíduo diabético, o pâncreas não produz insulina em quantidade suficiente, o que compromete o processo de transporte de glicose dos alimentos, que deve ser levado a todas as células por meio da corrente sanguínea. Põe essa primeira parte aí, quem não fez. Alguém quer ler o que fez? Posso ler o que eu fiz, Fê? Pode. Eu falei assim, o pâncreas produz os hormônios insulina e glucagon. A insulina abaixa o nível de glicose no sangue, o glucagon aumenta. Pacientes com deficiência ou com baixa produção de insulina são diabéticos por causa do alto nível de glicose no sangue. Isso, tá certo também. Certinho. Professora, Oi. desculpa o atraso, professora.
Quem que tá falando? É o Pedro? Isso. E aí, Pedrão? Beleza? Tranquilo. Não tem problema, não. Tudo certo. Deixa eu pôr presença para você. Muito bom. Quem mais quer ler? Alguém mais quer ler? Não? 3. Os ossos de um jovem quebravam-se com grande facilidade. Um ortopedista solicitou a dosagem de paratormônio e verificou que nesse jovem o nível desse hormônio estava muito elevado. Quais glândulas produzem o paratormônio? As paratireoides. Qual a relação entre o hormônio e a fragilidade óssea apresentada pelo jovem? O paratormônio em excesso retira o cálcio dos ossos. A calcitonina retira o cálcio do sangue que está sobrando e põe no osso. O paratormônio tira o cálcio do osso e joga no sangue. Se eu estou com um nível de paratormônio a mais do que deveria, ele começa a retirar do osso esse cálcio e jogar no sangue, e aí os ossos ficam frágeis. Tudo bem? A Letícia também está aqui. Por que nos indivíduos não diabéticos a glicemia, a glicose no sangue, aumenta logo após uma refeição e diminui entre as refeições? No indivíduo, pessoal, não diabético, numa pessoa normal, tá? Porque logo após a refeição e diminui entre as refeições. Após uma refeição, o carboidrato, que vai virar glicose, é absorvido e passa para o sangue. Entre as refeições, a glicemia diminui, porque a glicose presente no sangue passa gradualmente com o auxílio da insulina para o interior das células. Então, logo após a refeição, vai estar com bastante açúcar. E ele vai diminuir durante as refeições, porque o pâncreas vai produzindo insulina, e essa insulina vai sendo quebrada, vai quebrando a glicose para entrar dentro da célula, certo? Então, super normal. Só voltar, vocês falam, tá? Em situações desfavoráveis ou de emergência, existe um hormônio que é lançado no sangue, deixando o organismo em estado de prontidão e aumentando sua capacidade de reagir. Qual é o hormônio? A adrenalina. E que glândula produz? As adrenais ou suprarrenais. O que deve ocorrer com o nosso organismo na falta do ADH? O ADH é o hormônio que controla a quantidade de água perdida, certo? Quando há a falta desse hormônio, vai aparecer um tipo de diabetes chamado de insípida, que caracteriza-se por sede excessiva e intensa pilúria. Isso aqui é quando o xixi fica forte, fica escuro, tá? Como ele não controla a água, como ele não tem ADH, ele acaba fazendo xixi bastante e isso acaba entrando no processo de desidratação. A pessoa fica com muita sede. Então, o excesso de sede pode indicar um tipo de diabetes, mas esse diabetes não é hereditário, não é um diabetes igual do tipo 1, que nasce com ele, e nem do tipo 2, que é quando a pessoa com 40 anos ou mais acaba adquirindo, tá? Esse é um diabetes que tem a ver não com a produção de insulina. Ele tem insulina. O problema é o ADH, que não controla a água. E aí, sem água também, o nosso corpo não pode ficar, tá? E aí, esse açúcar acaba não acontecendo, a quebra desse açúcar
pela insulina, ele não consegue fazer sem água. Relacione a prática de atividade física intensa com o ADH. Quando estamos praticando uma atividade física intensa, nós ficamos com muito calor, começamos a transpirar mais. A hipófise vai liberar o ADH para diminuir a água pela urina, com o objetivo de não ficarmos desidratados. Senão, a gente vai começar a perder água pelo suor e pela urina, e aí pode ficar desidratado. Então, num dia como esse, né, a gente vai fazer menos xixi, porque a gente soa mais, libera mais suor. Então, a gente faz menos xixi, certo? Para fazer mais xixi, tem que tomar mais água. Então, no calor, tem que tomar muita água. Por quê? Porque você perde muita água no suor, e aí depois você prejudica o seu rim, porque aí falta água para dissolver, né, os sais lá que ficaram nos rins. Em relação ao hormônio de crescimento, em relação ao crescimento de indivíduo, você acha que a nossa estatura depende exclusivamente do GH? Claro que não. Nós temos a nossa genética. Em caso contrário, que outros fatores podem interferir no crescimento? Com certeza, a genética, né? E também a alimentação e prática esportiva. Isso daqui também vai influenciar. Se eu não comer proteína, as minhas células não crescem. Se eu não ingerir cálcio, o meu osso também não cresce. Tá vendo? Fazer atividade física estimula as células. Então, eu tenho que ter essa combinação aí, tá? Genética, alimentação, prática esportiva e hormônio. Hormônio não só do GH, mas o hormônio da tireoide também. Por que a hipófise é glândula mestra? Porque ela que comanda diretamente o funcionamento das outras glândulas. Então, ela é a mestra, né? Ela sempre produz hormônios que vão controlar as outras glândulas. Como são denominadas as patologias relacionadas à hiperfunção e hipofunção? Hipertiroidismo. Hipotiroidismo. Então, tá respondido aqui, ó. Aí depois ele vem. Relacione o iodo com o funcionamento dessa glândula e as medidas tomadas pelos governos para evitar doenças relacionadas ao mau funcionamento dela. O iodo, né, precisa entrar em contato com a tireoide para que ela consiga trabalhar de maneira perfeita, né? Então, ó, a tireoide produz seus hormônios nas quantidades adequadas quando o organismo absorve iodo nas quantidades ideais. O que o governo fez? Adicionou pelo fabricante ao sal de cozinha, evitando assim sua carência em nossa alimentação. Então tem que pôr tudo, tá? Não dá para resumir essa. Corrige. Não deixa nada errado. Alguém quer ler alguma que fez diferente? Tranquilo? Que calor. Corrijam aí, deixa eu pegar uma água. Eu sei.
Pronto? Alguma dúvida? Vamos lá para a tarefa. Senhora, pera aí que eu tô na última linha. Ah, desculpa, Vini. Pode tirar já, senhora. Pode. Então, vamos lá na 24. Nós nem corrigimos essa aqui também, né? Paramos aqui, né? Eu não lembro. Vou mandar na Agenda Edu para vocês, tá? Ó, o 23 também não corrigiu. A 24... A 24 é NET. Que era o que eu pedi para vocês fazerem hoje. Vamos corrigir a 24. A gente volta, se der tempo. Então, vamos lá. Página 67. Como aqui é só... Coloquem aí, ó. 1E. Se vocês fizerem, ficou com alguma dúvida, pode perguntar, tá? 1E. 2. D de dado. 3. A de amor. Melatonina, né? Ó, pineal. 4. E de elefante. 5. E de elefante de novo. Então, 4 e 5 E. 6. C de cachorro. 7. C de cachorro também. 8. A de amor. 8. A de amor. Nossa, bastante. 9.
B de bola. E a 10, A de amor. Pronto. Oi? Pode voltar na primeira página que eu perdi um. Pode. A1 é E de elefante. E a 2, D de dado. Mais alguém? Tranquilo? Vamos voltar aqui, ó. Vamos corrigir de baixo para cima, que a gente vai corrigindo. Corrigir o sistema endócrino. Página 65. 65. As glândulas são órgãos de origem epitelial. No caso específico das glândulas endócrinas, o produto de sua secreção recebe o nome de hormônios e atua em um alvo específico. Cite situações em que o sistema endócrino atua. O sistema endócrino vai fazer tanta coisa, né? Aí aqui tá, ó, crescimento dos tecidos, equilíbrio da água, reprodução, nosso metabolismo, maturação sexual, regulagem do cálcio no sangue. Nossa, tem tanta coisa, né? Tudo que as glândulas fazem. Produção de insulina, né? Que é regulação da açúcar no nosso sangue. Tem bastante coisa para colocar aqui. Os diabéticos controlam a glicemia por meio da ingestão diária de insulina, controle alimentar e prática esportiva. Quais os hormônios responsáveis pelo controle da glicemia e qual glândula encarregada dessa função? Os hormônios responsáveis pelo controle é a insulina e o glucagon. E eles são produzidos pelo pâncreas. Vamos copiando aí que eu já venho, peraí.
Em diversos momentos das nossas vidas, passamos por umas sensações, tais como prazer, por estarmos fazendo algumas escolhas, emoção, por vivenciar uma nova situação e medo, por enfrentar algo desconhecido. Essas sensações estimulam o sistema nervoso, causando taquicardia e aumento da frequência respiratória. Nesses casos, ficamos sob a influência de um hormônio. Qual é o nome desse hormônio? É a adrenalina. E qual a glândula que o produz? É a suprarrenal. 4. Qual a relação entre insônia e a melatonina? A glândula pineal é responsável pela produção da melatonina, né? E é ela que está relacionada com o ritmo circadiano. A insônia pode ser causada pela ausência ou diminuição de quem? Da melatonina. Então, a relação aí, se eu não tiver melatonina, eu vou ter insônia. Considere uma situação em que uma mulher grávida não produz hormônio ocitocina. Quais são as consequências? Essa mulher dificilmente terá um parto normal, pois não haverá contração uterina. E, além disso, a redução da produção de leite. Então, a ocitocina tem 2 trabalhos, que é a questão no momento, né, da expulsão do bebê, da contração uterina, e o leite materno. Então, as consequências vão ser essas aí. Corrijam, hein? Copiam, aí eu não sei se essa vocês fizeram, acho que eu nem mandei fazer essa. Pulei. Considere as seguintes funções: controle do metabolismo, preparação do corpo para situações de emergência, controle de outras glândulas. Quais glândulas são relacionadas a cada função? Controle do metabolismo, do açúcar, é o pâncreas, porque é metabolismo do açúcar. Se fosse só metabolismo, seria a tireoide. Preparação do corpo para situações de emergência, a suprarrenal. E o controle das outras glândulas, a hipófise. Alguém escreveu no chat, eu não consigo abrir. Mas eu volto se precisar, deixa eu abrir aqui. A glândula tireoide localiza-se no pescoço, logo abaixo da glote. Qual a relação entre a glândula e a obesidade? Se a tireoide não produzir, né, o hormônio e a glândula ficar com hipotireoidismo, o metabolismo vai diminuir e a pessoa vai engordar. Carol, estou corrigindo atividade, tarefa. Estou na página 66. Depois você vai ter que olhar a aula gravada. Uma criança que apresente crescimento lento ou ausente deve ser submetida à medição de hormônios no sangue. Qual o hormônio que está diretamente relacionado ao crescimento? É o GH, é o somatotrófico.
conhecido como hormônio do crescimento. Se quiser colocar aqui entre parênteses, ó, GH, bem pode. Como a hipófise pode interferir no processo de amadurecimento sexual? A hipófise, quando ela produz o FSH, né? Ao produzir, deverá ocorrer a produção de estrógenos nas meninas e testosterona nos meninos. E aí, sim, esses hormônios são responsáveis no amadurecimento de células reprodutoras e pelo aparecimento das características sexuais secundárias. Então, como que a hipófise pode interferir? Se ela não liberar o FSH, certo? Não ocorrerá a produção nem de estrógeno nas meninas e nem de testosterona nos meninos. E aí, a puberdade não acontece. Cite um exemplo de glândula que tenha função endócrina e exócrina. Ou seja, que é uma glândula mista. Nós temos duas, ovários e testículos e o pâncreas. Aqui ele não colocou o pâncreas, mas o pâncreas também é uma glândula mista, porque o pâncreas libera suco pancreático para a digestão e libera insulina e glucagon como hormônios, então ele é uma glândula mista. Além desses, o ovário também é misto, por quê? Porque ele produz óvulos e ele produz também hormônios, estrógeno e progesterona. Outra glândula mista, testículo, produz espermatozoide e produz testosterona como hormônio. Então, não precisa pôr os três, pode escolher um. Cite um exemplo. Ou vocês colocam pâncreas, ou ovários, ou testículos. Corrigiram todas? Fechou? Alguma dúvida, alguma pergunta? Posso fechar? Tem alguém copiando? Espera um pouco, senhora. Tô copiando a 9 só. Tá. Ó, já é... Ai, minha conexão tá... Já é quase 10 para as 9, não vai dar tempo da gente corrigir mais. Aí a outra que faltou, sistema nervoso, que eu não corrigi, se eu não mandar ela na agenda do semana que vem eu corrijo, tá? Quem já terminou de corrigir, tá tudo certo. Ô, Pode senhora, sair, tá sistema bom? nervoso você Bom dia corrigiu, para sim. vocês. Eu Ô, corrigi? senhora, Corrigiu? corrigiu mesmo. Ah, então tá bom. Então tá tudo corrigido? Sim. Ah, que ótimo, então. Então tá ótimo, perfeito. Então, façam as atividades do Moodle, não deixe acumular. Um bom dia para vocês e até semana que vem, se Deus quiser, tá bom? Quem não terminou, eu vou ficar aqui, tá? Pode corrigir. Tchau, fique com Deus. Tchau, senhora. Tchau, Bom dia pra Pedro. você. Você também. Tchau, Sora. Tchau, Lê. Tudo bem? Está quietinho esses dias? Tchau, Sora. Ô, Vini. Tchau. Com Deus. Tchau. Tchau, Tchau, Sora. senhora. Boa semana. Tchau. Tchau. Com Deus. Mais alguém tá copiando? Não? Tchau, senhora. Tá bom, Andressa? Tchau. Tá Fique bem. com Deus. Tchau, Davi.